O Lar Adventista. A autora, uma mulher chamada Ellen White. Sabe o que ela fala no capítulo 55 deste livro, Normas de Moral? Ela menciona algo relativo a mulheres. E ela é mulher, falando de mulheres. Ela menciona assim: altas normas de conduta para as mulheres. Que normas são essas? Que exigências são essas para as mulheres? Acompanhe a leitura. Escrevo com mágoa no coração. Ela já começa assim: que as mulheres deste século, casadas ou não, com demasiada frequência, não mantêm a reserva que é de esperar. São provocativas. Ouviu o que eu mencionei? Esse livro, a autora faleceu em 1915. Então, muito tempo já faz que esse livro já foi escrito. Mais de 100 anos. E ela estava mencionando algo do século dela, mencionando que as mulheres eram provocativas. Imagine se Ellen White fosse viva hoje. O que ela mencionaria das mulheres? Cada vez mais o ser humano vai se degradando, vai se desvalorizando. Você já parou para observar isso? Nós não evoluímos. Nós estamos caindo cada vez mais numa degradação do ser humano. Desde o Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, os fez perfeitos. Mas eles preferiram dar ouvidos ao arqui-inimigo de Deus do que dar ouvidos a Deus. Preferiram obedecer o arqui-inimigo de Deus do que obedecer a Deus. E desde então, o homem e a mulher passaram a morrer, passaram a decrescer, a degradar-se. As mulheres são provocativas. Não mantém a reserva que se é de esperar. Reserva no sentido de se manterem puras, não se, abre aspas, oferecerem, fecha aspas. E a autora chama a atenção para isso, ela menciona assim: chamam a atenção de homens casados e solteiros, e os que possuem faculdades morais debilitadas são enredados. Percebeu? Mulheres que não se reservam, são provocativas e chamam a atenção de homens, não interessa se for casado ou se for solteiro, não se valorizam. Essas coisas, diz Ellen White, se permitidas, enfraquecem o senso moral e cegam a mente, de maneira que o crime não parece pecaminoso. Está ou não em degradação o ser humano? São despertados pensamentos que o não seriam se a mulher tivesse mantido sua posição de modéstia e sobriedade. Eu lembro um pouco da minha infância, do meu pai. Meu pai, ele fazia uso de bebida alcoólica. Era triste. E várias vezes eu o acompanhei, não que eu fazia uso de bebida alcoólica na época, mas saía com meu pai e ele ia para alguns bares fazer uso de bebida alcoólica. E eu lembro que na época, a maioria das pessoas que estavam nos bares fazendo uso de bebida alcoólica eram homens. Hoje, eu saio pelas ruas aqui da cidade onde moro, passo em frente a bares e encontro muitas mulheres fazendo uso de bebida alcoólica.
É triste ver que elas não estão sóbrias. E aí levam os homens ao pecado juntamente com elas. Modéstia? Quase que não se vê mais. Ela, a mulher, pode não ter tido propósito doloso ou premeditado motivo, mas tem encorajado homens que são tentados e que necessitam toda a ajuda que possam obter dos que com eles se associam. Mediante circunspecção, reserva, não tomando liberdades, não recebendo atenções não permissíveis, mas preservando alto tono moral e impecável dignidade, muito mal pode ser evitado. Eu lhe convido a ler da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, Provérbios, capítulo 9, versículos 13 a 18. É o que a autora menciona aqui. Ellen White, ela não contradiz a Bíblia, pelo contrário, ela nos faz compreender ainda mais a Palavra de Deus. Leia Provérbios, capítulo 9, versículos 13 a 18. Você vai perceber que isso que eu estou mencionando está de acordo com o que a autora do livro Lar Adventista menciona aqui que eu acabei de ler. Vou continuar lendo. Leia Provérbios, capítulo 9, versos 13 a 18. Há muito tem sido minha intenção falar a minhas irmãs e dizer-lhes que, pelo que o Senhor achou por bem mostrar-me de tempos em tempos, há grande falta entre elas. Veja, irmãs, mulheres que são membros da igreja, pessoas que deveriam ter modéstia no seu vestir, simplicidade, roupa limpa, claro, asseio é importantíssimo, mas a autora Ellen White menciona aqui que há muito já queria falar com elas daquilo que Deus estava lhe mostrando, que a grande falta entre as mulheres. E, pasmem, as mulheres no tempo de 1900, 1800, como se vestiam? Vestidos longos, gola alta. Eu fico imaginando se a autora estivesse viva ainda hoje e fosse em alguma igreja, onde muitas mulheres usam vestido com uma racha até quase a cintura, a gola bem baixa. E ela ia se assustar até com a roupa dos homens, eu tenho certeza. Nós temos muito que melhorar, né? Muito. Graças a Deus que a misericórdia dele se renova a cada manhã. A autora menciona o seguinte: não são cuidadosas em evitar toda aparência do mal. Ela cita aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Não são recatadas em seu comportamento, como convém a mulheres que professam piedade. Suas palavras não são selecionadas. Não pensamos antes de falar. E bem escolhidas, como devem ser as de mulheres que receberam a graça de Deus. Deus concede sua graça a todo aquele que desejar. E a graça de Deus, ela tem que
porque é a graça de Deus modificar o nosso caráter. Mas olha que tristeza. Não são recatadas em seu comportamento, suas palavras não são selecionadas. Eu fico imaginando o que elas falavam. Mostram-se demasiado familiares com seus irmãos. Demoram-se junto a eles, demonstrando preferir sua companhia. Sentem-se altamente lisonjadas com sua atenção. Segundo a luz que me foi dada, diz a autora do livro Lar Adventista, nossas irmãs devem seguir uma conduta bem diferente. Devem ser mais reservadas, manifestar menos ousadia, encorajando em si o pudor e a modéstia. E ela cita aqui 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Mas olha o que ela menciona agora, isso aqui não é somente para mulheres. Tanto irmãos como irmãs, homens e mulheres, condescendem demais com conversas espirituosas quando em companhia um dos outros. Conversas espirituosas. Claro que ela não está mencionando aqui conversas que o Espírito Santo coloca em nossos lábios. Ela está falando aqui de conversas de sedução. Mulheres que professam piedade toleram muitos gracejos, percebeu? Anedotas e risos. Isso é impróprio e ofende o Espírito de Deus. Percebeu o que ela menciona? Tais exibições revelam falta de verdadeiro refinamento cristão. Não fortalecem a alma em Deus, mas redundam em grandes trevas. Afastam os puros, perfeitos anjos celestiais e levam os que se entregam a esses erros a um baixo nível. Vendo isso aqui, eu me sinto culpado. Porque é difícil. A gente vive hoje num ambiente em que gracejos, piadinhas de sensualidade são normais. São normais. Eu pedi para você ler Provérbios capítulo 9, versos 13 a 18. Eu vou pedir para você cantar um hino. O nome do hino é O Juízo. Número 430 do Novenário Adventista. Você encontra no YouTube. Essa letra diz que Deus há de julgar o mundo. E vai julgar a cada um de nós. Como será o resultado desse juízo? Pare um pouco, pense sobre isso. E enquanto que a porta da graça ainda não se fechou, deixe a graça transformar a sua vida. Peça perdão a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo teu perdão e pela tua misericórdia, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Que a tua graça nos transforme, que sejamos mais recatados, respeitosos. Eu preciso disso. E muitas outras pessoas também. Transforma o nosso ser, Senhor, naquilo que tu queres que sejamos. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Para amanhã vou continuar mencionando sobre altas normas de conduta para as mulheres. Mas com certeza tem algo que vai servir para os homens também. Se inscreva no canal, compartilhe e sejamos a força da nação.